Senhor, pode tomar seu assento, querido. Quero cumprimentar a amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Queridos, é muito bom quando você sobe aqui e os louvores, eles já vêm de encontro, te preparando para tudo. Temer por quê? Se nós estamos guardados. É crer nesta obra que o Espírito Santo faz sobre nossas vidas. Esse Espírito Santo que faz na minha vida e na sua vida. Creia nisso, querido. Nós estamos num mês que nós abordamos a questão da oração. E o Espírito Santo, verdadeiramente, ele tem trabalhado no santuário de Deus, e coisas maravilhosas reveladas o Senhor tem guardado para as nossas vidas. E eu lembro aqui das palavras do nosso pastor Edilson, nosso líder, e os ensinamentos da pastora Deise, e quantos irmãos que sobem aqui, desprovido de si mesmo e se entregando à ação do Espírito Santo. Porque os temas são inspiradores e verdadeiramente o Senhor tem, Ele tem, querido, um olhar especial para esse lugar aqui. Nós vamos olhando, às vezes, muitas coisas que o Senhor tem feito, e às vezes, nós não damos, às vezes, um pouco de importância àquilo que o Senhor está fazendo. Nós não olhamos um pouquinho para o ambiente espiritual. Eu quero te convidar essa noite, querido, a você olhar para o ambiente espiritual. Comece a olhar o ambiente espiritual que o Senhor tem nos oferecido. Vamos abrir a palavra do Senhor. O primeiro livro de Samuel. Vamos estar lendo do verso 9 ao verso 19. Capítulo 1, obrigado, tá? Capítulo 1, do verso 9 ao verso 19. O primeiro livro de Samuel. A partir do momento que você for achando, você vai se colocando de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Assim nos diz a palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 9. Então, Ana levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém
não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma, perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão os meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Eterno Deus, estamos diante da tua Escritura Sagrada, Senhor. Senhor, invocamos a ação do teu Espírito Santo na minha vida, Senhor, para falar da tua palavra, para que a pronúncia, Senhor, chegue ao alcance da audição dos meus amados irmãos com entendimento, da mesma forma que o Espírito Santo haja na vida dos irmãos para testificar tudo que for falado. E em nome de Jesus, ó Pai, nós já repreendemos todo enfado, toda sonolência, todo acomodismo, toda falta de atenção, ó Pai, porque a tua palavra, não sou eu que estou falando, mas eu estou sendo um instrumento usado por ti, Senhor. Então nos desperta, Senhor, nos desperta, Senhor, e nos faça, Senhor, degustar, Senhor, daquilo que é um alimento para nossas vidas espirituais. Por isso toma a minha vida, Senhor, retira tudo que não provém de ti, e só coloca aquilo que provém do teu Espírito Santo, Senhor, e me usa, Senhor, usa os amados irmãos, continue conosco, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, à tua disposição, nós assim oramos, ó Pai, e nós te agradecemos por esta oportunidade, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Você sente aplaudindo a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Quando falamos sobre a respeito, o primeiro livro de Samuel, onde nós vamos tratar do assunto aqui a respeito da Ana, já conhecemos bem essa história, já conhecemos bem essa passagem, mas prove ao Senhor Ele preparar tudo, e eu tenho certeza que Ele preparou algo diferente para esta noite. Eu quero deixar um tema: a oração que move o coração de Deus, alcançamos a vitória. Quem quer alcançar a vitória aqui? Nós somos uma igreja movida pelos ensinamentos da oração. Não é verdade, queridos? Nós aqui somos ensinados a orar, a buscar, a confiar em Deus,
a colocarmos as nossas vidas nas mãos daquele que tudo pode resolver. Eu não posso resolver o seu problema. Às vezes até posso estar numa situação, às vezes favorável financeiramente, e quebrar o seu galho em alguma situação. Mas quem te abençoa, quem provê tudo na sua vida, é Jeová Jireh. Porque se Ele não agir na minha vida, eu não vou ser legal com você. Eu não vou estar disposto a te ajudar. Então tudo vem dEle, tudo é por Ele. Muitos ou quase todos conhecem a passagem de Ana na Bíblia. Ana passou por processos na sua vida e que nos traz muitos ensinamentos. A palavra em si, ela foi feita para isso. Ela foi escrita para isso. Esse manual foi escrito para isso, para conduzir as nossas vidas. E eu abro um parênteses aqui, que muitas das vezes nós tentamos agir pelas nossas próprias intuições, por aquilo que a gente acha, por aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nós temos um manual que nos instrui acerca de tudo. Porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que nos conduz. Basta estarmos pautados na palavra. E quando nós lemos essa passagem bíblica, essa história linda de fé, de oração, nós vamos entender por todo esse processo de vida que Ana passou. E nós temos, cada um de nós temos o nosso processo de vida perante a Deus. Deus, Ele cuida de cada um, lhe dando uma condição de prosseguir na caminhada. Não consigo tirar da minha mente a concessão que foi pregado aqui. Aquilo que você faz concessão. Então, quando você pratica, você já começa a fugir daquilo que é o processo na caminhada de Deus. E Ana, nós vamos observar que ela não fez concessões. Ana foi uma mulher que em todo o processo da sua vida, você não consegue ver na palavra a figura de Ana como uma mulher que fica reclamando das coisas. Você não vê Ana, ela maldizendo o Senhor. Você não vê. Então, para aí, o que eu vou querer entender e já compreender? Que Deus sabe a quem Ele dá a prova. Deus sabe aquele que Ele pode usar. E pasmem, Ele quer te usar. Ele quer me usar. E às vezes você não acredita que Deus quer te usar. Às vezes você acha o fardo muito pesado. Você acha o jugo muito pesado. Mas se Deus deu o seu Filho Jesus para dizer que o fardo é leve, porque o pesado Ele levou, às vezes nós achamos que as coisas são pesadas. Basta confiar em Deus. E Ana, ela, nesse processo da sua vida, que ela vai nos ensinar através da palavra, há um propósito de Deus, conforme foi com ela, porque tudo está determinado pelo Senhor. Concordam comigo ou não? Para nós andarmos no processo de vida em Deus, porque
a propósito de Deus e é uma determinação pelo Senhor. E temos que entender que tudo não foge, nada vai fugir ao controle de Deus. Ana não fugiu ao controle de Deus. Por isso que a gente não vê Ana maldizendo o Senhor. Porque é muito fácil, querido. Acontece alguma coisa na minha vida, eu começo a murmurar e dar para trás. O que está acontecendo? Eu sirvo a Deus, por que isso está acontecendo? Por que de fato isso está ocorrendo comigo? Se eu sirvo o Senhor, se eu dedico meu amor, mas isso agrada ao Senhor, escutar você pronunciando isso? Você sabendo da onisciência, da onipotência, da onipresença do Senhor? Às vezes, querido, com a sua murmuração, eu com a minha murmuração, que nós somos falhos, nós anulamos a bênção que Deus quer nos conceder. Deus quer nos abençoar. A promessa que Deus tem para nossas vidas não é terrena, embora Ele cuide daquilo que é terreno. E às vezes nós esquecemos disso. Você tem um seguro de vida que foi pago, muito caro, que você não tem condições de jamais teria de pagá-lo. Mas Jesus pagou por você. Jesus, Ele te deu esse seguro de vida. E Ele disse para você, e Ele diz para a minha vida, ó, é vida eterna que eu quero para você. E muitas das vezes nós ficamos nos pegando daquilo que é material, porque aqui nós estamos. Aí numa hora diversa, na hora do que você vê uma pessoa falecendo, uma pessoa partindo, aí você fica assim. Se não é crente, você foi para Deus ou não? Ou às vezes você é crente, mas afastou do Senhor, você, será que foi para Deus ou não? São coisas, querido, que não estão ao nosso alcance. Só o Senhor Jesus, Ele vai saber no dia exato, no dia do grande tribunal. Eu gosto sempre de falar isso, porque serve para a minha reflexão e para as nossas reflexões. E Deus quer vitória para mim e para a sua vida. A palavra nos ensina, isso basta. Confiar nos desígnios e vontade de Deus, porque alguma coisa vai acontecer de bom em nossas vidas. E quando tudo parecer que Deus nos abandonou, amados, se prepara. Quando tudo estiver dando errado para você, escuta que eu estou te falando, ei, você se prepara, porque uma grande bênção vai te alcançar. Deus não te leva no deserto à toa. Na vida de Ana não foi diferente. E muitos outros que na Bíblia estão relatados. Hoje, quando eu quero mencionar esta palavra, amados, é porque nós estamos no mês de vida de oração, é vida de vitória. Olha esse tema para esse mês. Olha a inspiração divina do Espírito Santo para nós estarmos pautados, seguros. Se alguém chegar perto de você e falar alguma coisa, você, para lá. Vida de oração. Ora, porque eu vou orar. Aí é vitória certa que Deus vai conceder. Quando nós somos condicionados a dizer, hora nona, vamos orar. Se você não pode, ora em casa. Se você não vigiar,
o tempo passa e você não ora. E não adianta você, e eu também não vou perguntar, porque não me compete, mas não adianta você dizer que não, porque é uma verdade. Se você não vigiar, o inimigo de nossas almas tenta tirar sua atenção exatamente na hora nona. Por quê? Porque a igreja invoca isso. Porque a igreja tem um chamado para isso. E se você não vigiar, querido, passa batido. Você faz uma concessão. Eu posso fazer uma concessão. Então eu tenho que vigiar. Eu vou falar aqui com maior tranquilidade. Às vezes eu tenho um trabalho um pouco... O meu trabalho exige muito de mim. Toda hora está ou no computador, ou no celular, ele exige muito. Porque eu trato de vários assuntos referentes à federação. Eu faço a organização de tudo. Tudo vem para mim. E às vezes eu almoço, às vezes até muito tarde. E às vezes eu me pego com um prato de comida na mão. Aí deu a hora nona, eu fecho os olhos. Com um prato de comida ali almoçando, mas eu tiro o meu tempo. Eu falo, Senhor, me perdoa que eu quase já ia fazendo uma concessão. Porque é assim, querido. Mas você tem que ficar atento em tudo, querido. Em qualquer lugar, não faça essa concessão. E o que a palavra nos ensina é que Ana era uma mulher comprometida com a oração. A palavra vai nos dizer do local e filiação de Elcana, ou seja, o marido de Ana, e da situação das suas mulheres. No verso 1 e 2, é o que a palavra vai nos dizer. Houve o homem Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe e Efrateu. E este tinha 2 mulheres. Eu confesso a vocês que eu não vou ficar falando muito a respeito disso não, porque eu quero focar Ana. Mas essa é uma situação que, através do marido dela, provocou uma situação, no processo de caminhada dela, de muita tristeza. Porque o fato da poligamia ser permitida, naquela época, causava muitos transtornos. E nós podemos ver que isso foi desde Gênesis que isso começou a acontecer. E o Senhor, Ele não permitiu depois que isso viesse prosseguir. E Jesus Cristo restabeleceu o padrão original de monogamia. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 7,2, não vamos ler, mas ele ali chama a responsabilidade para o compromisso com Deus. Um homem casado que recebe responsabilidades especiais na congregação precisa ser marido de uma só esposa. Em 1 Timóteo 3, quando vocês tiverem oportunidade, do verso 2 ao 12, vocês leem para entender todo o processo que aconteceu ali. Aqueles que tiver dúvida em relação a cargos, em relação à casa de Deus, do compromisso com Deus, é com Deus. Ana tinha um bom marido, zeloso, que a amava, mas embora ele sendo um homem inclinado para o vosso Deus, podemos ver isso no versículo 4 e 5, que eu quero ler. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, uma das suas mulheres, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas.
Porém, no verso 5, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava. Ele amava a Ana demais. Porém, o Senhor tinha-lhe cerrado a madre. Mas você não vai ver Ana questionando por que o Senhor lhe cerrou a madre. Você não vai ver Ana questionando por que o Senhor lhe fez estéril. A esterilidade de Ana não proveio do acaso, nem como forma de castigo. Se você examinar a escritura do Senhor em 2 Samuel 6, 23, você vai ver que quando é castigo do Senhor, a Mical, esposa do Davi, quando Davi foi trazendo a arca para Jerusalém, quando ele dançou, tirando o roupão, e ela pensou, ela falou que ele estava se exibindo para as mulheres, e o Senhor pesou a mão nela, e ela não teve filhos por isso. Não é o caso da Ana. Havia um propósito, não era castigo, tudo estava no controle de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, no verso 6, da rivalidade a qual Ana tinha, e diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Você não vai ouvir aqui na palavra, você não vai ler, porque realmente não está escrito, falando que Ana revidava ela, o ato de irritação. A palavra só revela que Penina, ela irritava a Ana. E no verso 7 vai dizer: e assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Aí quando nós vamos entender por que ela não comia, por que Ana não comia? Porque ela estava amargurada, a palavra nos dizendo, Ana, ela se recusou a comer até que o Senhor respondesse a sua oração. O que podemos perceber é um ato de um jejum, que sempre acompanha assuntos sérios com o Senhor. Você quer vitória? Quando as coisas te incomodam, quando as coisas começam a dar errado na sua vida, você começa a orar e jejuar. E Ana, ela fez isso e ela nos ensina isso. No verso 9 e 10, nós vamos ver que ela começa a rogar a Deus para que lhe dê um filho. Ela não começa a murmurar pedindo um filho. Ela não começa a questionar por que não tem um filho. Ela simplesmente começa a orar, a rogar, a pedir a Deus que lhe conceda um filho. E na situação que ela passava, por quê? Há uma pergunta que nós podemos fazer e questionar: por que o Senhor cerrou a tua madre? É porque tem propósito. E quando tem propósito, Deus está requerendo de você oração. Quando as coisas estão difíceis, é porque Deus quer te chamar no particular. Quando as coisas parecem estar erradas para você, é porque Deus quer se aproximar de você. E você, orando, você se aproxima de Deus. Deus quer intimidade com você, querido. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer que você se coloque na sua dependência. Não é historinha, é palavra, é realidade. E você pode questionar, mas muitas das vezes eu oro por um motivo e não acontece. Ei, se não aconteceu, porque não é a vontade de Deus.
É porque Deus quer ver até onde vai a limitação da tua fé, naquilo que Ele pode fazer. Ei, não se esqueça que tua promessa não é aqui. Já foi pago o preço. Mas você no seu dia a dia, na sua vida, você quer colocar seus planos em primeiro lugar, mas esquece que o plano de Deus já foi cumprido na sua vida. Ele já deu o seu filho, para que ele não pedisse o seu filho. Ele não quer sacrifício através do seu filho. E às vezes, quando as coisas acontecem em nossas vidas, não é porque Deus quer nos penalizar, é porque é necessário nós passarmos pelo processo. Quando acontece alguma coisa de uma perda na minha família, Deus está requerendo da igreja a orar pela minha vida, e não a questionar por que Deus permitiu. E a primeira coisa que às vezes a gente pensa, por que Deus permitiu isso? Não, querido, Deus só quer que ore, porque orando vem a vitória. Orando você suporta, orando você passa pela prova, orando você vai alcançar a vitória. Se eu sou cometido de uma enfermidade, e você está orando pela minha vida, mas Deus resolve me levar, quem é você para duvidar dos desígnios de Deus? O que eu vou falar aqui é muito sério. Às vezes Deus, Ele evita um sofrimento para você, de você às vezes, eu vou me usar como exemplo, eu fui acometido de uma enfermidade, a igreja está orando por mim, mas Deus me leva, é porque Deus se compadeceu pelo processo de sofrimento que eu estou passando. Ele me ama tanto que Ele não quer me ver continuar sofrendo. Olha para a atmosfera espiritual, queridos. Deus é zeloso e cuidadoso. E o que eu faço com o meu corpo para gerar enfermidade, não é culpa de Deus, a culpa é minha. O seu corpo, quem tem que cuidar dele é você. Não é Deus. Deus ele não é nutricionista para te passar regime. Deus ele não vai te passar uma receita para falar para você não comer um torresmozinho. Deus não vai falar para você não comer um omelete, uma fritada. Deus não vai falar para você deixar de comer batata frita. Deus não vai falar para você deixar de comer um hambúrguer, um egg X. Deus não vai falar para você, escutem, parar de tomar Coca-Cola. Está entendendo? Então nós somos culpados por aquilo que acontece conosco. E a enfermidade vem, querido. O corpo perece. Hoje você desfruta de uma situação, mas que amanhã depois, e até às vezes tem coisas que você não entende. Porque eu conheci um professor que ele chegou para mim e fala, para de tomar Coca-Cola. Eu falei, que isso, rapaz? Isso não é de Deus não, olha só que absurdo, isso não é de Deus não. Mas quando ele falou para mim parar de tomar Coca-Cola, 2 dias depois ele morreu. O que vem na minha mente? Me desculpa, queridos, não estou pecando não. Quanto tempo esse cara parou de tomar Coca-Cola, cara? Está dando para entender? Aí tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente às vezes não vai entender, não vai compreender. Mas a responsabilidade é nossa. A oração é uma aproximação pessoal a Deus, por meio de palavra ou pensamento, em particular ou em público. A Bíblia nos remete à oração como um elo permanente de comunicação entre a criatura e o Criador. No verso 11, a Ana fez um voto. Eu quero entender, no mundo espiritual,
Deus talvez aguardando isso acontecer, ela passou por todo esse processo, mas porque o Senhor queria ouvir dela um voto, um compromisso maior, uma responsabilidade maior, porque de fato, depois que ela fez o voto, a madre dela abriu. Então tem coisas que só você e Deus, eu não vou saber te explicar, e a palavra ensina isso. O voto deve ser feito com responsabilidade, pois a palavra dada a Deus deve ser guardada e cumprida. Qual o voto que você tem feito ao Senhor? Aquela cartela que está sendo passada é um voto. Não podemos esquecer disso. Não é verdade? Se você botou ali o propósito que você vai fazer, você está fazendo um voto com Deus. É só um despertamento para a gente se ligar, né? Porque não adianta eu botar ali, eu vou dar R$100 por mês e depois só ter R$10. É com Deus o negócio. O negócio é com Deus. Então pensa o que você vai colocar, o que você tem condições de dar. Perseverando em orar. No verso 12 e 16, o comportamento de Ana era orar, é algo tremendo. E por Deus conhecer quem era Ana, e o que ela poderia suportar sem acusações, mas sim contratar tudo com oração. Ou seja, em diálogo com Deus. Isso Deus tem requerido de nossas vidas. É preciso confiar em Deus. Se confiarmos em Deus, teremos uma vida de vitória. E no final, quando você tem essa perspectiva de perseverar em orar, Ana foi até confundida por briaguez, mas a palavra vai dizer que ela disse, não, Senhor. Eu imagino essa Ana muito educada, porque quando ela foi confundida pelo profeta, por embriaguez, a resposta dela foi essa, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. É derramar, queridos, é confiar no Senhor. E para terminar, no capítulo 2, no verso 1 e 2, então orou Ana e disse, o meu coração exalta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O Senhor lhe concedeu o filho, homem. O voto que ela fez de não passar navalha sobre a sua cabeça e de entregar ao santuário do Senhor. Eu quero aprender. Quantas mães choram pelos seus filhos que não estão na presença do Senhor? Necessário é, queridos, orar ao Senhor, fazer propósito com o Senhor e pedir que o Senhor venha lhe conceder esta vitória para que você venha ver o teu filho dentro da casa do Senhor, dando glória e aleluia ao santo nome do Senhor. E você, tão como Ana, você vai ter um cântico, porque você vai se alegrar na sua e na salvação do seu filho. E você vai dizer, como está no versículo 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor.
nós temos que orar. Eu quero convidar o semeador a subir. Nós temos que guardar as nossas ansiedades, queridos. Nós temos que ter cuidado para a nossa ansiedade não ultrapassarem a vontade de Deus. E crer sempre na soberania de Deus. Crer que nós temos que temer é o Senhor. Crer que o Senhor está no controle de toda a situação. Nós vamos estar louvando ao Senhor como forma de gratidão. E eu te convido a louvar junto conosco, querido. Aleluia. Só vê você. Aleluia. Quem sabe louvar, deixa. Vamos louvar? Tão ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Aleluia! A palavra de Deus diz, no primeiro livro de 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Não sei o que você está passando, querido, mas Ele sabe, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Deixa eu cuidar dos teus sonhos, teus planos são melhores. Ei,
Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Os meus planos são melhores. Os meus planos são maiores. Então somente confia. Ei, deixa eu cuidar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus planos são melhores. Aleluia.